A promotora do Patrimônio Público, Daniele Zampieri de Oliveira, representante do MP, concedeu a entrevista à nossa reportagem e fala sobre a polêmica no tocante à ação civil pública que solicita a suspensão de repasses e a extinção da atual Associação dos Universitários, com responsabilização por improbidade. Doutora Daniele, agradeço a oportunidade de ser recebido aqui no Ministério Público e gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre esta ação civil pública. Eu que agradeço, Douglas Amaral, a oportunidade do site em esclarecer alguns pontos de uma medida judicial que foi ajuizada pela instituição que eu represento, e eu reputo muito importante esclarecer a população de Sidrolândia, em especial aos universitários, os motivos pelos quais essa medida foi tomada. Em primeiro lugar, o Ministério Público ele atua, eu em especial, na defesa do patrimônio público. Então, o motivo da atuação em relação a essa associação de universitários é porque ela recebia dinheiro público e exclusivamente verba pública. Acerca do inquérito civil, porque foi uma investigação de 1 ano e meio que documentou, que instruiu essa medida judicial, constatou-se diversas irregularidades nessa associação. Então, a Associação dos Universitários, ela deveria prestar contas do dinheiro recebido, não prestou. Ela deveria fazer um termo de ajuste com o município, também não fez. Ela deveria apresentar balanços, balancetes a um conselho fiscal, realizar assembleias a cada 6 meses. Tudo isso está previsto no estatuto, Sr. Douglas, e não foi feito. Então, essa associação, de fato, estava irregular. Ela não fazia contratos escritos com as empresas de ônibus que prestavam o serviço, não se fez licitação, o que já havia sido recomendado pelo Tribunal de Contas, inclusive em 2005, 2006. Enfim, uma série de medidas realmente graves, de irregularidades insanáveis que o Ministério Público documentou, constatou através de uma perícia. Uma perícia contábil, feita ao longo de meses e com muita robustez, a prova foi feita e se entrou com esse pedido para suspensão dos repasses. O que é importante também pontuar é que a ação foi ajuizada contra uma entidade civil, contra essa associação, e não especificamente para se declarar a lei inconstitucional, para se retirar o benefício. É claro que além de essa associação ser acionada, os seus dirigentes, ex-presidentes também foram, o ordenador de despesas, o município, o que importa ressaltar é que existe uma lei municipal que dá a possibilidade do repasse a essa entidade civil. A Lei 1230 de 2005. Então, tivesse prestado as contas, essa associação não precisaria de uma lei garantindo o transporte universitário. Essa lei já permite. É que a própria associação não cumpriu o dever de prestar contas, termo de ajuste. Ela recebeu, no último ano, cerca de 250 mil ao mês. A lei municipal, uma lei, autoriza 70 mil ao mês. Nunca se atualizou esse valor. Então, há uma série de irregularidades constatadas. Por esse motivo, o pedido do Ministério Público para suspender imediatamente os repasses à associação. Um outro ponto que precisa ser esclarecido é acerca da cobrança de mensalidade. Esse fato foi sugerido como um pedido alternativo na ação civil pública. Caso o juiz suspenda os repasses, é o pedido principal. Se não suspender, que essa associação faça uma nova eleição, eleja um novo diretor, eventualmente cobre uma parcela até proporcional à condição de cada associado. Essa associação também, a Anistia, precisa se organizar. Inicialmente, falou-se em 800 universitários e cursos técnicos abrangidos. Na contagem do Ministério Público, cerca de 448. Agora, em um ou outro site, eu vejo mencionar-se 1.300 universitários. Ou seja, como eu beneficio, como eu tenho uma associação que não sabe sequer o número de pessoas beneficiadas. Se eu vou contratar ônibus, eu preciso saber quantas pessoas serão atingidas. E o principal motivo da atuação, trata-se de dinheiro público. Eu sou promotora do patrimônio público e social. Então, a população precisa ser esclarecida que o Ministério Público não está contra o benefício do transporte universitário. Ao contrário, ele pode ser até melhor gerenciando o dinheiro público. Além do transporte, essa associação previu no estatuto cursos, palestras,
seminários, ou seja, bem aplicado o dinheiro do transporte, pode sobrar recurso para se realizarem seminários, cursos aqui aos universitários dentro de Sidrolândia, numa sede, enfim, o motivo da atuação é a boa gestão do dinheiro público, é a prestação de contas, é para a população ter o controle social de um valor que sai dos cofres públicos. Por fim, importante ressaltar que a Promotoria de Justiça está aberta aos universitários para dúvidas, para manuseio de documentos. Eu sempre me postei como acessível às pessoas, que não fique uma visão, embora a medida seja extrema do pedido, foi dentro de uma situação muito extrema, de diversas irregularidades e até indícios de desvio de dinheiro. Enfim, que seja esclarecida a população que a promotoria é uma parceira na obtenção de benefícios a qualquer estudante, mas que o dinheiro seja aplicado para aquela destinação e com transparência. Eu que agradeço, Douglas Amaral. Doutora, uma pergunta, somente para devidos esclarecimentos, na questão é importante ressaltar que a Promotoria do Patrimônio Público está de parabéns pela importante atuação, seus devidos papéis e o seu trabalho sendo realizado. Agora, nós precisamos esclarecer aos universitários a questão do que pode, ao seu ver, acontecer posteriormente a essa ação civil ser acatada pelo juiz. E qual será o que deve acontecer depois nessa questão aí do transporte? O transporte vai ser cancelado? Não vai? Qual que é a medida de solucionar este problema, este impasse que causou essas possíveis irregularidades nessa associação dos universitários? Certo. Douglas, é pertinente a sua preocupação e as pessoas, os universitários em especial, eles querem uma solução. O problema está criado, a irregularidade está feita e o pedido já foi feito ao Poder Judiciário. O pedido pode ser deferido ou não. Como eu disse, ainda não houve decisão sobre a liminar. Eu tenho que contar com a possibilidade dela ser concedida e dela não ser. Se não for, cabe recurso, é um expediente normal no dia a dia aqui do Ministério Público. Se for concedida a liminar e os repasses foram suspensos, para que haja o transporte para o próximo ano, a solução realmente os universitários vão ter que se organizar e eles buscarem. Mas seria a criação de uma nova associação, uma lei mais abrangente que crie o benefício aos universitários e não permita a subvenção a uma associação específica. Porque a Lei 1230 de 2005, ela veio expressamente autorizar o poder público a subvencionar, a dar um dinheiro, um repasse mensal a essa associação específica. Se a associação for extinta ou o repasse for suspenso, realmente não haverá transporte universitário. Porém, os universitários realmente unidos, engajados, criando uma associação, constituindo alguma entidade civil para receber esses recursos e prestando contas mês a mês, não há óbice. O Ministério Público gostaria de realmente ter visto ao longo desses 8 anos a prestação de contas mensal, o cumprimento da lei, não só da Constituição, da legislação federal, da própria lei municipal que já existe e respalda e protege os universitários. Ocorre que foi feito um repasse além da lei e sem a devida prestação de contas. Poderia ser feita uma medida antecessora a este processo, doutora, no caso dos universitários já se organizarem e montarem uma nova associação ou não? Sim, a associação. O que é associação? Qualquer associação. Podemos colocar a ABB como exemplo, a Associação de Pensionistas, enfim, ela é uma pessoa jurídica, uma entidade civil, a pessoa se organiza, nesse caso sem fins lucrativos, registra um estatuto, que é a lei, o regimento deles, e o poder municipal pode conceder o benefício, a subvenção financeira àquela associação nova criada, mas vai depender do interesse da organização dos universitários. O Ministério Público não pode, a não ser consulta, orientação, constituir essa associação. Vai fiscalizar o dinheiro público, mas os universitários precisarão realmente se organizar, entender de onde vinha o dinheiro do transporte, cobrar uma boa aplicação do recurso, para que não percam um benefício tão importante. Certo. Doutora Daniele, promotora de justiça, algo mais que a senhora queira acrescentar? Por favor, fique à vontade. Apenas mais uma vez, ressaltar que o dinheiro público é que está sendo fiscalizado.
Caso essa associação tivesse apenas verbas oriundas da mensalidade, particulares, não haveria interesse do Ministério Público em atuar. Mas houve um repasse muito grande, mais de 8 milhões de reais, apurados pelos nossos técnicos. Ainda há até indícios de um desvio de mais de 1 milhão, ou seja, entre notas de empenho e notas fiscais, não houve a conferência dos valores, vamos dizer assim. Eu só ressalto que as pessoas entendam a postura do Ministério Público, porque ela é uma ação coletiva, essa medida. Ela visa a boa gestão do dinheiro público, é dinheiro de todos da comunidade. A educação básica, o ensino fundamental, o ensino médio, com certeza pode precisar de um investimento ou outro, a mãe das crianças da escola pode verificar que precisa de um reparo ali, uma pintura, os professores querem uma remuneração melhor. Tudo isso é o dinheiro público que mantém. Então não podemos destinar sem fiscalização a apenas uma entidade, a apenas um perfil